sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, Jesus. Sinta tudo, meu Pai.
Glorificado, Senhor, seja o teu nome. Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por cada momento que passamos. Momentos difíceis, Senhor. Mas aqui estamos, Pai. Estamos firmes, Senhor, contigo, ó Pai. E que assim, meu Pai, venhamos prevalecer, Senhor, nessa confiança, nessa esperança em Ti, Senhor. Ó Pai, que palavra tão maravilhosa falasse, Senhor, ao meu coração, ó Deus. Palavra de encorajamento, Senhor. Palavra de esperança e confiança em Ti, ó Deus. Que assim seja, Senhor, na vida de todos nós. Que não venhamos, Pai, desistir por nada, Senhor, dessa igreja. Que não venhamos, Pai, cair, ó Deus, no meio do caminho. Mas mesmo se cair, Senhor, a Tua mão vai nos levantar. A Tua mão vai nos guiar, Senhor, para que venhamos prosseguir, ó Deus. Que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, todos os dias, ó Pai. Com a Tua mão, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, ó Deus. Sabemos, Pai, que não é fácil, Senhor, a caminhada, Senhor. Mas contigo, Senhor, tudo é possível, Deus. Tudo é possível, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, em Ti. Nós temos a certeza da vitória, Senhor, neste lugar, Senhor. Ó Pai, eu sei que o meu desejo, o desejo da Tua igreja, Senhor, é ver mais pessoas aqui neste lugar junto conosco, Senhor. Mas se não for a Tua vontade, Senhor, que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite cada vez mais, ó Deus, para continuar nesse trabalho, Senhor, para continuarmos juntos, ó Deus, firmes na caminhada, Senhor, até a Tua volta, Senhor Jesus. Que não venhamos desistir por nada e nem por ninguém, Senhor, porque esse é o verdadeiro caminho, o verdadeiro lugar, Senhor, está na Tua presença. É sentir, Senhor, a Tua voz, é sentir o Teu tocar, Senhor, nas nossas vidas, o Teu cuidado, Senhor Jesus. Ó Pai, muito obrigada, Senhor. Sabemos que hoje, Senhor, é o último culto do ano, Senhor Jesus, mas estamos aqui sentindo a Tua presença, Pai, porque nós cremos que o Senhor está nesse lugar, Senhor, falando aos nossos corações, ó Deus. E eu creio que ainda vai, Senhor, falar muito mais, ó Deus, através de cada irmão que irá passar aqui nesse lugar, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus, por toda força, todo apoio, Senhor. Todo cuidado, Senhor, que o Senhor teve com cada um de nós durante esse ano, Senhor. Por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por coisas que não fizeste, Senhor, pelo nosso melhor, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor Jesus. E assim, Pai, estamos agradecidos por tudo, Senhor, por cada mês, por cada dia, Senhor, por cada culto realizado neste lugar, Senhor, e que a gente não desistiu, Pai. Nós não desistimos, Pai, chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou, Pai. E eu creio, Senhor, que o Senhor continuará nos ajudando, ó Deus. Eu creio, Senhor, em Ti, ó Pai, que aqui nós estaremos, Senhor, de pé, ó Pai, na Tua presença, no Teu santo e eterno nome, Senhor. Que assim seja, Senhor, a Tua vontade nas nossas vidas, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. A gente, quando vem aqui, vem crente que não vai louvar, mas não é do nosso jeito, é do jeito que o Espírito Santo nos comove, né? E o Senhor, Ele já veio, começou a falar, né, através do pastor ali, para que nós venhamos encorajar, venha ter mais esperança em Deus e não venhamos desistir por nada, porque não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Nós sabemos que aí nesse mundo não tem nada a oferecer a nenhum de nós,
irmãos, somente Jesus, que Ele nos deu a salvação, Ele nos prometeu, Ele cumpriu com o seu dever. Ele morreu naquela cruz por mim e por você, para nos salvar, para nos libertar. Então, o que nós devemos fazer, o mínimo, é se esforçar e não desistir por nada. E esse louvor, né, o Senhor Ele colocou no meu coração essa semana, que Ele me fez lembrar, né, da última crise de ansiedade que eu tive, que foi uma crise muito forte, de todas que eu já tive. Eu achei que no momento, você não pensa que vai viver, você acha que vai morrer pela sensação que você sente. Mas o Senhor, Ele me deu forças. Às vezes tem pessoas que até dizem assim, eu não sei como é que tu tem crise e é dessa forma, mas é a forma que Deus me dá, né? Eu sempre tenho vontade de estar ao lado de pessoas para me divertir, para sorrir. E aquele momento ali nosso foi uma bênção de Deus na minha vida, porque cada momento que eu passo ao lado de pessoas, eu vejo o agir de Deus para que eu vá melhorando mais, né? Porque não tem coisa pior do que você ficar só dentro de uma casa, trancada, em um quarto, porque ali é onde vem muitos pensamentos contrários. Mas, graças a Deus, Ele tem me levantado, Ele tem me guiado, tem cuidado de mim. E eu sou muito grata ao Senhor. E eu creio que no tempo dele eu serei curada. Muitas vezes as pessoas acham uma questão de não ter fé. Eu tenho fé sim, mas sabemos que é um pouco difícil de lidar com isso. Mas eu creio em um Deus que pode todas as coisas na minha vida. Eu creio que eu serei curada no nome do Senhor Jesus, porque eu tenho fé no meu Deus e eu creio nele. Graças a Deus, né? Não é como muitos, né, que vão parar em hospitais, tudo isso. Naquele dia eu achei que ia, porque eu estava sozinha em casa. O Luciano tinha ido trabalhar, a Alan tinha saído. Mas o Senhor usou Cauã naquele momento para chegar ali lá em casa, né? E graças a Deus, tudo deu certo. E aqui eu estou para agradecer ao meu Deus, né? Por isso. Então, hoje também é um dia de agradecimento, né? Por tudo que Ele tem feito durante todo o ano na minha e na sua vida. Amém? Peço perdão por exceder um pouco, mas a gente tem que falar aquilo que Deus nos manda. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Agora também mais uma oportunidade, estaremos entrando num momento ofertório. Nossa irmã Laís estará louvando, enquanto nosso diácono Luciano estará recolhendo os dízimos e as ofertas. Amém? Saúde a igreja com a paz do Senhor. O Senhor, Ele tem poder para curar a sua vida, curar a sua enfermidade. Como a nossa irmã Paula disse, basta ter fé, crer no Senhor Jesus, né? E esse louvor fala sobre isso, fala sobre que o nome de Jesus, Ele é cura, Ele é poderoso, Ele destrói cadeias, dissipa as trevas. Amém? Que esse próximo ano você possa colocar esse seu coração e determinar que o Senhor vai ser a sua cura esse ano. Amém? Se você passou por momentos difíceis, o Senhor é aquele que restaura a sua vida, restaura a sua família. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença, como Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declare nessa noite, declaro que a esperança e
ansiedade, clamo Jesus. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço.
oportunidade. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, glória. Eu também quero deixar aqui meu testemunho de que este ano foi um ano meio pesado para a nossa família, né? Eu passei muitos momentos difíceis com família, que ainda estou passando. Mas graças a Deus, Deus esteve sempre comigo e eu não baixei a cabeça, não desisti da caminhada e aqui estou firme e forte. Problemas temos, mas nós temos um Deus que pode resolver todos os nossos problemas. E é a Ele que nós temos que entregar os nossos problemas para Ele resolver, porque nós sozinhos não conseguiremos solucionar o nosso problema, né? Mas nós temos um Deus que Ele pode fazer isso e muito mais. E eu sou feliz e sou grato a Deus, mesmo sendo falho, fraco e pecador que sou, mas sou feliz porque eu tenho Deus no meu coração todos os dias da minha vida. Isso é muito gratificante para mim, que reconheço os meus defeitos, mas amo meu Deus que me acolheu nos momentos difíceis, todo esse tempo. Soberano e eterno Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar aqui mais uma vez, Senhor, para te louvar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, Pai, porque tu és merecedor, Pai, de toda honra e toda glória, Senhor. Senhor, não tem palavras para dizer o quanto tu és bom, Senhor, o quanto tu és maravilhoso, Senhor, em nossas vidas, Pai. Pai, quero te pedir que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Abençoa aquele que não pôde dizimar nem te ofertar, Pai, mas tu sabes, Pai, o desejo do coração de cada um deles, Pai. Pai, faz entrar mais trabalhadores, Senhor, pelaquela porta, Senhor, para trabalhar, Senhor, porque tu sabes que a seara é grande, Senhor, e precisa de trabalhadores que peguem no arado, Senhor. Faz, Senhor, nos ouve, Pai, neste momento, Senhor. Faz, Senhor, entrar pelaquela porta mais trabalhadora, Senhor. Faz, Senhor, para trabalhar na tua seara, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Também no momento da oportunidade estarei convidando o Ministério de Louvor Eclésia. Logo após o louvor, o nosso pastor Paulo estará ministrando a palavra do Senhor. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Sei que os irmãos estão sentados, mas eu gostaria de convidá-los a ficar de pé. Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos render louvores ao santo nome do Senhor Jesus. Vou te alegrar. Vamos alegrar o Senhor com o nosso louvor, com a nossa adoração, porque Ele merece. Amém? Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo.
Quero que o universo seja a minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja a minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, oh, oh, oh. Te adoro, oh, oh. Me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, oh. Te adoro, oh, oh. Me prostro, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor. Eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Teu coração bater ao meu. Teu coração bater ao meu. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
é o nome do nosso Deus por estarmos aqui nesta noite, adorando o Senhor, como já falado, o último culto do ano, aqui, e estamos de pé porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós podemos agradecer o Senhor por esta noite, por Ele nos fazer até aqui, por essas portas elas estarem abertas, porque aqui é um lugar de esperança para os corações. É uma porta aberta que o Senhor abriu neste bairro, nesta localidade. E nós podemos agradecer o Senhor por tudo. Como falado aqui, nós podemos dedicar as nossas vidas ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Assim como Isaías que falou: Senhor, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas meus olhos viram o Senhor. Mas o Senhor disse para ele: olha, o teu pecado foi tirado, e a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E esse louvor que nós estaremos cantando, ele tem por título: eis-me aqui. Ele diz: a tua luz acendeu no meu coração, e eu pude ver a tua mão sobre mim, Senhor. E que cada dia, irmãos, nós possamos disponibilizar a nossa vida perante o Senhor. Dizendo: Senhor, eu sou falho, sou pecador. Senhor, eu não tenho todas as habilidades que muitos por aí têm, mas eis-me aqui, Senhor. Usa a minha instrumentalidade, deixa o Senhor usar a tua vida. E o Senhor continuará usando, assim como Ele usou por todo este ano. Ele vai continuar usando em 2026, para a glória do nome dEle. E grandes coisas fará o Senhor por nós. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? As lutas são grandes, as batalhas são difíceis, mas o Senhor tem nos dado vitória, porque nós estamos de pé aqui. Então te alegra nesta noite, glorifica o nome do Senhor, porque nós temos motivos para adorar a Ele. Amém? A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Declare a tua luz. Acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça. A fidelidade do Senhor esteve contigo. Me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. aleluia. O teu chamado cumprirei a alegria da dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito Ele vai contigo. me Aleluia. consolará. Aleluia. Se na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Mais uma vez, diga: a tua luz. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão Aleluia, o Senhor é conosco. tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria
E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Oh Senhor, nós dependemos de Irei ti, contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o chamado. E toda vez que eu chorar, ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Recebe consolo do Senhor. Se é na fraqueza do meu ser, Ele é a tua força. que manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Aleluia. Você pode dizer a Ele toda a honra, Toda glória, toda a vitória. toda vitória eu sei pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, Toda glória, toda a vitória pertence a Ele. toda vitória A minha e a sua vitória vem dele. pertence a ti. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Toda Aleluia. Obrigado, Jesus. todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Aleluia, Jesus. Irei contigo, Contigo nós somos mais do que onde vencedores. quer que fores, meu Senhor. Declare isso. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar, Ele estará do teu lado. ou quiser desanimar, o teu Espírito Ele vem e te abraça. me consolará. Obrigado, Espírito Santo. Se é na fraqueza do meu ser Que manifesta o teu poder. eis-me aqui, dependo de ti, Preciso de ti. A palavra do Senhor nos diz, o Senhor falando para os seus discípulos, dizendo: olha, sem mim nada podereis fazer. O que seria de nós se não fosse a graça do Senhor? Se não fosse o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Se não fosse o seu amor nos fortalecendo, nos ajudando durante todo este ano? Nós já teríamos, como o salmista falou, já teríamos sido engolidos vivos pelo nosso inimigo. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é conosco, amém? E ainda continuaremos adorando o Senhor com louvor à bênção. E esse louvor, ele é um louvor, é uma oração que nós profetizamos
sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, porque isso é um texto da palavra do Senhor ali em Deuteronômio, que os israelitas, eles se reuniam e profetizavam esta palavra sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre aquela nação de Israel. Eles faziam isso. E assim sejamos nós, irmãos, porque nós somos um só povo agora, hein? Porque em Cristo Jesus Ele nos ajuntou. E de um povo, de dois povos Ele fez um. Porque Ele juntou os gentios com a nação de Israel. E agora nós somos filhos de Deus. E nós também podemos profetizar este louvor, esta palavra sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Se o seu filho, seus filhos ainda não chegaram ainda para servir ao Senhor junto com você, o Senhor está preparando o tempo certo. Continua orando, continua honrando o Senhor com a tua vida. Continua profetizando, porque você é luz dentro da sua casa. Você é uma coluna dentro da sua casa, sobre a sua família. E que você continue profetizando este louvor sobre a vida deles, sobre toda a sua casa, sobre todo este ano que está para entrar agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça, em nome de Jesus, e te dê paz. Nós profetizamos isso, Senhor, nesta noite, sobre a vida de cada família aqui, sobre a vida de cada família aqui representada, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, e nós cremos na Tua bênção. Oh, Senhor, nós já somos mais do que vencedores, somos abençoados por Ti. Obrigado por todo este ano, Pai, por todo o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Aleluia, nós profetizamos este louvor, Pai, sobre cada da nossa família. Aleluia, aleluia. Declare que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda sobre a nossa família, Jesus. Aleluia. E te dê paz. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja, Senhor. Se derrame até 1000 gerações. Tua família, família, e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, e teus filhos, e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos. 1000 gerações. Tua família e teus filhos. E os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu
choro. É contigo, é por ti. Você crê nisso? É contigo, é por ti. 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 Amém. Amém. Nós cremos nisso, Senhor. Aleluia. Nós profetizamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Recebe essa palavra. O Senhor é contigo. É por ti, é contigo, é por ti. Oh Deus, aleluia. Nós profetizamos e oramos, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Queremos orar, Senhor, pela família do diácono Luciano, aqueles que se encontram distantes, aqueles que estão longe, os seus filhos. Que o Senhor possa cuidá-los, Pai, alcançá-los, salvá-los. Assim também de Paula, seus filhos, toda a sua casa, Deus. Em nome de Jesus, vai alcançando. Ó Senhor, vai trazendo eles, Pai, para próximo de Ti, Senhor, próximo da sua casa, da sua família. Ó Deus, e que em 2026 eles sejam alcançados em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos, Senhor, pela família de Dona Lourdes, Pai, de toda a sua casa, de todos os seus filhos. Ó Senhor, de toda a sua parentela. Que o Senhor entre com salvação naquele lugar. Que o Senhor entre com libertação e transformação em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos, Senhor, pela família de Dona Silene, ó Pai. Ó Deus, sua mãe. Ó Senhor, seus irmãos. Aqueles que ainda não foram alcançados, Pai, ainda não são salvos, mas eles serão em nome de Jesus. Ó Deus, vai entrando com saúde, Senhor, com cura, Senhor, em toda a sua casa, em toda a sua família, na vida dela. Ó Senhor, assim na vida do diácono Carlos também. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Ó Senhor, pelos seus irmãos. Ó Deus, por aqueles que ainda não foram alcançados, Pai. Entra com salvação. Ó Senhor, nos dá um ano de vitória, de salvação na nossa família e na nossa casa, em toda a nossa parentela, Deus, porque Tu és um Deus que salva. Tu vieste com este propósito, Senhor. Nós cremos em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia! Oh, Senhor, em toda a sua parentela, em toda a sua casa. Oh, Deus, vai abençoando toda a sua família. Oh, Deus, a vida de Vinícius. Oh, Deus, a vida, Senhor, de cada um da nossa parentela. Oh, Deus, a minha família. Deus, a minha casa. Oh, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos dá força por todo este ano, Pai, que está para adentrar. Oh Deus, nós oramos, Pai, pela vida de Laís, e vai abençoando ela a cada dia, a vida de Levi, de Sariadna. Oh Senhor, por toda a minha família, toda a minha casa, Senhor, que nós possamos estar cada dia pautados nos Teus santos caminhos. Vai cuidando, Senhor, vai visitando, Pai, em nome de Jesus, toda a nossa casa, toda a nossa igreja, toda a nossa família. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós profetizamos isso para a glória do Teu nome, porque o Senhor é conosco. Aleluia, aleluia.
oramos também, Senhor, pela família de Tereza, todas essas crianças que estão aqui, Senhor. Não podemos esquecer, Deus, por essas crianças. Ó Deus, que o Senhor tem abençoado. Ó Senhor, que o Senhor tem trazido para este lugar, Senhor. Ó Senhor, vai abençoando. E que essas crianças, elas sigam pautadas nos teus santos caminhos. Ó Deus, vai cuidando desta família, Senhor. E vai salvando também, Senhor, na família de Tereza e todos os seus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos, nós profetizamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Ministério de louvor, a igreja agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesta noite. E eu quero louvar a Deus por você também que nos assiste. É um prazer tê-lo. Eu creio que Deus ainda continuará falando através da sua palavra aos nossos corações. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, o capítulo 17. Versículo 1. As crianças irão para a salinha. Então vou convidar as crianças aqui também, na frente. Nós estaremos orando por elas. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Amém. Tem mais uma criança ali. Vai dizer a palavra do Senhor, 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. E retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada, Senhor, falada, ó Deus, cantada aos nossos corações nesta noite, ó Deus, mas continua falando conosco através da tua palavra, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra, Senhor, que nos alimenta, nos renova, nos fortalece. Ó Deus, que os nossos corações estejam sensíveis, os nossos ouvidos atentos, Pai, à tua voz. Ó Deus, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a ministrar a cada coração aqui neste lugar. Ó Deus, perdoa minhas falhas, os meus erros, Deus, tudo que falei, pensei, olhei, agi, que não agradou a Ti, Senhor. Ó Senhor, usa a minha instrumentalidade, pois sem Ti nada posso eu fazer, Deus. Fala conosco, fala com a Tua igreja. São essas coisas que nós te pedimos, te agradecemos. Ó Deus, abençoa essas crianças, Pai, que também estarão ali na salinha. Ó Senhor, que elas possam também estar com os ouvidos e os corações atentos à Tua voz. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, alcance essas crianças e elas cresçam
querer são pautadas nos teus santos caminhos, Senhor. Abençoa elas, Pai, em nome do Senhor Jesus, a professora da noite. Usa em tuas mãos, faz a tua vontade, cumpre o teu querer. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui no livro de Reis, de 1 Reis, vai estar contando a história de Elias, o tesbita, um profeta levantado pelo Senhor, a qual ele não era tão conhecido, não se sabe muito sobre quem ele era, quem era a sua família. Sabemos que ele ali era Elias, o tesbita, e a palavra do Senhor nos diz que Deus levantou este homem num tempo tão difícil. E eu queria falar nesta noite, o Senhor colocou uma palavra no meu coração sobre estarmos posicionados diante de um sistema corrompido. E estarmos posicionados, irmãos, diante de um sistema corrompido não é fácil. Mas Deus, ele levanta homens, Deus levanta a sua igreja, Deus nos levanta para tempos como esse. E é necessário, irmãos, entendermos que Elias, mesmo sendo um profeta ali do Senhor, alguém que tinha uma intimidade tremenda com o Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Tiago, no capítulo 5 e o versículo 17 de carta de Tiago, que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A Bíblia diz que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele tinha as mesmas limitações que nós, irmãos. E quando nós olhamos, irmãos, para as paixões que há em nós, muitas vezes deste mundo, porque nós somos humanos, e muitas vezes nós temos uma natureza em nós pecaminosa, que muitas vezes se inclina para as coisas desse mundo, as limitações que nós temos. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, irmãos, ele, quando está sobre aqueles que são chamados pelo Senhor, quando o Espírito de Deus vem e derrama sobre nós, porque eu já falei sobre isso aqui, que no Velho Testamento o Espírito de Deus, ele não habitava dentro do homem, ele habitava fora, e a não ser em profetas, em reis, em sacerdotes, em homens que foram chamados e separados pelo Senhor para um propósito. E não foi diferente na vida de Elias. Elias, irmãos, ele foi chamado para estar posicionado em um tempo tão difícil. Acabe foi um dos piores reis que se levantou em Israel. Foi um dos piores reis ali, juntamente com Jezabel, porque se nós lemos aqui, a partir do versículo 29, do capítulo 16 aí, de 1 Reis, a Bíblia vai dizer que Acabe, filho de Onrim, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onrim, sobre Israel e Samaria 22 anos. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Acabe, ele reinou ali naquele lugar por 22 anos. E nesses 22 anos, o versículo 30 vai dizer: e fez Acabe, filho de Onrim, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que Acabe, ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que se levantaram antes dele. Aquele homem, ele deixou de servir o Senhor. Sabemos que Israel
é uma nação marcada e conhecida como nação de Deus. E foi Deus que sempre reinou sobre Israel. E a palavra do Senhor nos diz que aquela nação se afasta do Senhor e ela pede para si um rei. Os profetas, eles tinham a comunicação direta diante do Senhor, e eles falavam com o Senhor, e eles eram porta-voz de Deus e os homens, porque era Deus que reinava sobre Israel. E quando a nação de Israel ia para uma guerra, eles consultavam um profeta, eles consultavam o Senhor falava com o profeta, e Deus dizia: olha, vocês não irão para esta batalha, ou vocês irão para a batalha porque vocês vão sair vencedores. Mas a nação de Israel pedia um rei, e daí, irmãos, começou os reis ali sobre aquela nação. Sabemos que o primeiro foi Saul, o segundo Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus levantou um rei ali segundo o seu coração. E dali, irmãos, foram passando, houve várias problemáticas, porque foram se levantando vários reis. E um desses reis que se levantaram, que se levantou, foi justamente Acabe. E a palavra do Senhor nos diz que Acabe, irmãos, ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos foram antes dele. No versículo 31 vai dizer: como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Acabe, ele tomou por mulher Jezabel, que adorava a Baal, que tinha os seus deuses. E a palavra do Senhor nos diz que não só tomou ela por mulher, mas também passou a adorar o Deus que não era Deus, né? O Deus que eles chamavam de Deus, o Deus com D minúsculo, o Deus Baal. Acabe deixou de adorar o Senhor. Acabe, que fazia parte da nação de Israel, ele passou a adorar a deuses estranhos, ao Deus Baal. Aí lá no versículo 33, no versículo 32 vai dizer: e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. E também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Acabe levantou um altar para adorar a Baal, e ele cometeu tantas abominações com o propósito de irritar a Deus. Oh, irmãos, que loucura do homem, alguém se levantar com o propósito de irritar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é. Mas em meio a um sistema corrompido, em meio a tempos difíceis, Deus, ele também tem os seus remanescentes. Deus, ele também tem os seus profetas. E Deus, ele levanta Elias ali no tempo tão difícil, irmão. No tempo de um sistema que estava corrompido, no tempo onde reis, onde a nação de Israel havia deixado o Senhor para adorar a outros deuses. Então a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele levanta Elias. A Bíblia diz que Elias, o tesbita, lá no capítulo 17, o versículo 1, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aleluia. Oh, queridos, Deus, ele levanta Elias num tempo tão difícil, aonde muitos irmãos estavam
em um tempo de regozijo, achando que as coisas estavam tudo bem, né? Porque aquela nação de Israel, eles estavam fora da presença do Senhor, estavam se regozijando com seus deuses e achando que estava tudo bem. Queridos, é melhor nós muitas vezes padecer necessidade ou padecermos lutas na presença do Deus vivo, do que estarmos alegres em situações favoráveis na presença de deuses mortos. E muitas pessoas não conseguem compreender isso. Porque, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas no final dele é caminho de morte. E Elias sabia disso, e Deus sabia disso, que o povo ali estava caminhando para a morte, adorando a deuses estranhos. Mas Deus, ele levanta Elias, aleluia, e ele diz: olha, Elias, aleluia, profetiza sobre esta nação, fala para este povo, aleluia, aleluia, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor levanta aquele homem e ele diz: assim por certo como vive o Deus que eu sirvo, que não cairá uma gota de água aqui nesta terra. Deus, irmãos, estava ali usando Elias, e Elias, irmãos, sabia que Deus honraria a sua fé, que Deus supriria as suas necessidades, que Deus cuidaria dele mesmo em um tempo difícil. Nós ouvimos aqui nesta noite, e eu acredito que para cada um de nós, que esse ano foi um ano difícil, e é verdade, foi um ano turbulento, foi um ano difícil, mas verdadeiramente o Senhor esteve conosco em todo o tempo. O Senhor esteve cuidando da sua igreja, o Senhor esteve cuidando de mim e de você, em cada momento da sua vida, em cada momento da nossa vida. O Senhor, ele foi guiando os nossos passos, mesmo diante de uma geração, de um mundo corrompido, porque a palavra do Senhor nos diz que este mundo jaz no maligno, mas você permaneceu firme na presença do Senhor, mesmo diante das batalhas, dos pratos, mesmo diante, né, das frustrações que passamos, mas o Senhor sempre esteve conosco. E não foi diferente com Elias, irmãos, porque Elias se posicionou na presença do Senhor. E é necessário estarmos posicionados, irmãos, porque verdadeiramente grandes são as investidas do inimigo para nos parar, para te parar. Grandes são as investidas do inimigo para querer ou roubar a nossa coroa, irmão. E o Senhor, ele nos fala através da sua palavra nesta noite: você é um Elias do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que Elias se levanta e ele diz que não haverá chuva. E aí, quando ele se posiciona, quando ele fala segundo a minha palavra, o Senhor prontamente fala com Elias. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, diante das batalhas que você passa. Eu fico imaginando diante das batalhas travadas que nós estamos travando e nós posicionados, mesmo fracos, mesmo pequenos que somos, o Senhor olhando para mim e para você, dizendo: é um Elias do Senhor. Eu vou enviar a provisão para ele, para ela. Eu vou cuidar, aleluia, de tudo o que eles precisam, aleluia. E não foi diferente, porque lá no versículo 2, depois que Elias se posiciona, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: aleluia, retira-te daqui e vai para o lado do oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei os corvos que ali mesmo te sustentam. Queridos, o Senhor, ele sabe as coordenadas exatas
de onde você está. O Senhor, Ele sabe aonde é o lugar da bênção. Mesmo diante de um mundo, de um sistema corrompido, na presença do Senhor há um baluarte. Na presença do Senhor há um manancial de águas vivas. Não existe lugar, irmãos, melhor de estarmos senão na presença do Senhor. Mesmo em tempos difíceis, Ele sabe aonde tem água, Ele sabe aonde tem pão, aleluia, Ele sabe aonde está, aleluia, o local certo da provisão, aleluia, e Ele vai nos guiando, irmãos, porque na presença do Senhor há todas essas coisas. E Elias sabia disso. E Elias se posicionou. Ele olhava para a nação de Israel, uma nação que estava distante, que muitos dos profetas ali haviam deixado o Senhor. Mas o Senhor levanta aquele homem num tempo tão difícil. Será que nós podemos se posicionar, irmão? Será que nós podemos estar posicionados diante das ameaças de Satanás? Porque muitas vezes nós ouvimos em tempos como esse dizendo: olha, o ano que vem vai ser pior, viu? O ano que vem vai ser um ano difícil, e o ano que vem vai acontecer isso, e começa a vir as provisões ali. Mas eu quero dizer para você que nesta noite, que as provisões daqueles que servem um Senhor é diferente. As provisões para aqueles que andam na presença do Senhor, as provisões para aqueles que andam diante da vontade do Senhor, que não andam segundo os seus passos, a sua vontade, que andam na contramão deste mundo. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando, o próprio Abraão, que ele estava ali com Ló e os seus pastores ali, passam a ter certas desavenças, ele disse: olha, não dá para a gente andar mais junto. Aí ele disse assim: olha, se tu escolher, Ló, ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aí quando Ló levantou os seus olhos, ele viu as campinas do Jordão. E ele achava que aquelas campinas do Jordão era o melhor lugar. Porque, irmãos, quando nós vamos ou passamos ou andamos sem o direcionamento do Senhor, andamos segundo a nossa vista, segundo o nosso coração, não, aqui é o melhor caminho. A Bíblia diz que Ló, quando ele viu as campinas do Jordão, aquelas campinas verdejantes, ele disse: é ali que eu vou cuidar do meu gado. Só que ali era Sodoma e Gomorra, irmão. Mas para aqueles que andam na presença do Senhor, para aqueles que andam na direção de Deus, como Abraão, que ele disse: olha, Ló, eu sei que por onde o Senhor me levava era bênção, porque o Senhor já tinha falado para ele: onde tu botar a planta do teu pé, será abençoado, Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão. E não foi diferente com Elias, irmãos. Não existe melhor lugar de estarmos senão na presença do Senhor. Que nós nunca viemos deixar a presença do Senhor por nada. Possamos estar passando tempos mais difíceis que passemos. Um momento de fraqueza, porque, irmão, não existe nenhum super-homem da fé. Porque quem é que não passa por um momento de dificuldade? O próprio Elias passou e entrou numa caverna. Mas o Senhor esteve com ele lá dentro da caverna. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. O Senhor disse para Elias: olha, Elias, vai para o ribeiro de Querite, porque ali eu já dei ordem aos corvos que tragam pão e carne. Há quem diga que os corvos gostam de carne, de comer carne, não sei. Mas o Senhor estava dizendo para os corvos: olha, existe um servo meu, aleluia, que está ali, eu quero que você envie pão e carne para ele, aleluia. E todo dia, irmãos, aleluia, vai me lembrar daqueles pombos correios, que tu me enviava, aleluia. O Senhor, Ele envia, irmãos, o corvo ali, exatamente aonde Elias está.
E a palavra do Senhor nos diz que ali havia uma fonte também, um ribeiro. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o ribeiro seca. Os corvos estavam ali cumprindo o mandamento do Senhor. E Elias, irmãos, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando eu medito nesta palavra, eu vejo um Deus, irmãos, que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele não perdeu o controle de nada das nossas vidas, da sua vida. O Senhor, irmãos, Ele sabe a posição exata que você está. Ele sabe a posição exata que eu estou, que nós estamos aqui, irmãos, nessa cidade, aqui em Garanhuns. Ele sabe, irmãos, o desejo do meu e do seu coração. Ele sabe, irmãos, quando muitas vezes a nossa fé, ela enfraquece. Mas Ele sabe, irmãos, quando muitas vezes nós se posicionamos na sua presença e dizemos: Senhor, eu não arredarei o passo se a tua presença não for comigo. Aleluia, Senhor, eu não concordo com este mundo, eu não concordo com esse sistema. As lutas são grandes, os pratos vêm, mas eu, Senhor, não arredarei o passo da tua presença. O Senhor, Ele sabe do teu coração. E o Senhor já tem dado ordem, aleluia, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Aleluia. Muitos que estavam ali, irmão, não compreenderam, deixaram o Senhor. Alguns profetas passaram a ser profetas de Baal. Nós estamos vivendo um tempo difícil da igreja no Brasil, onde muitos homens têm negociado com este mundo, têm levantado no seu púlpito, na sua igreja, na igreja que faz parte, palavras para massagear o ego de alguém, para lotar a igreja, para trazer números, quantidade de pessoas, em meio a um sistema corrompido. Muitas vezes negocia com políticos, negocia com o sistema, e muitas vezes não se posiciona para o lado correto, para o lado da palavra do Senhor. Porque, irmãos, foi assim no tempo de Elias. Porque muitas vezes muitas pessoas achavam que estar no lugar, no caminho mais fácil era o melhor. Porque não, ali, assim como foi nos tempos de Daniel. Porque a palavra do Senhor nos diz que quando eles chegaram ali na Babilônia, eles decidiram no seu coração não se contaminarem com os manjares do rei. E a palavra do Senhor nos diz que eles, irmãos, passaram ali comer só água, legumes, tomar água e legumes. Mas a palavra do Senhor que no final dos dias eles estavam mais fortes, mais robustos. E o Senhor foi com aqueles homens na Babilônia. E os irmãos conhecem a história, tudo que Deus fez naquele lugar, porque eles se posicionaram. Eles não negociaram com este mundo. Os tempos podem ser difíceis, irmãos. Pode ser que até pareça que está naquele lugar que tem mais pessoas. Pode ser até que pareça, irmãos, que está sentado na mesa onde a fartura é o melhor lugar, mas não é. Porque, irmãos, os profetas de Baal estavam todos ali. E eles confrontaram ali, porque Elias chama aqueles homens para irem para uma batalha ali no Monte Carmelo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus responde com fogo naquele lugar. E aqueles profetas ali se cortavam, eles adoravam, eles faziam os seus rituais. E a palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor ele responde com fogo, aqueles profetas todos morreram. Elias manda matar todos aqueles profetas de Baal. E em um dado momento estava numa situação boa. Em um dado momento estavam comendo na mesa de Baal, onde havia fartura. Mas com pouco tempo estavam todos mortos.
Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo quer nos levar para caminhos mais fáceis. O inimigo quer nos levar, irmãos, para lugares mais fáceis. Não, porque aqui eu vou ter mais benefícios, porque aqui vai ser mais fácil para mim, porque aqui eu vou conseguir tudo isso. Mas nem sempre, irmãos, é o melhor caminho. Às vezes é Sodoma e Gomorra. E Elias, irmãos, ele estava direcionado pelo Senhor, ele estava posicionado. Ele disse: Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que Acabe, ele começa a procurar Elias, Jezabel começa a procurar Elias, e Deus levava ele com seu espírito, escondia ele. Aleluia. Os profetas, irmãos, que não decidiram a se contaminarem, o Senhor escondeu, o Senhor levantou homens. Se você vê aí no capítulo 16 de 1 Reis e o versículo 30, desculpe, o capítulo 18 e o versículo 2 de 1 Reis, diz a palavra do Senhor: e partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Houve profetas ali, irmãos, que continuaram firmes com o Senhor, e Deus levantou Obadias. Aleluia. Deus levantou aquele homem para dizer: cuida dos meus que não se contaminaram, cuida daqueles que permaneceram firmes na minha palavra, cuida daqueles que não desistiram por qualquer coisa, cuida dos meus que estão firmes na batalha. Aleluia. O Senhor está enviando Obadias para você, irmão. Continua firme, posicionado, posicionada. Aleluia. Aleluia. Aqueles homens estavam ali sendo escondidos por Obadias, enquanto Acabe, enquanto Jezabel queria exterminar os profetas. Oh, irmãos, Deus, ele é um Deus fiel. Nós servimos a um Deus fiel. Nós servimos a um Deus que cuida de nós. Nós precisamos saber, irmãos, o Deus que servimos. Nós precisamos conhecer o Deus que servimos e colocar a nossa fé, o nosso coração firmado nele. Porque eu sei que não é fácil a caminhada. O Senhor disse: olha, confiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. É muito difícil, irmão, muitas vezes estar no lado ou no caminho mais estreito. Às vezes, né, os Acabes, as Jezabéis, às vezes, irmãos, os reis Nabucodonosor aí que tem aí neste mundo, estão aí oferecendo pratos. Estão ali oferecendo: olha, venha para a direita, venha para a esquerda, venha para este caminho aqui, ó, porque esse caminho aqui é melhor. Aqui tu vai ter isso, aqui tu vai ganhar isso, aqui vai ser bom para você. Aqui você vai ter mais oportunidade. Mas o Senhor está olhando para mim, para você, Elias. Aleluia. O Senhor está olhando para os nossos corações, dizendo: você está posicionado, você está posicionada na minha presença. Então se prepare. Eu já tenho corvo, eu já tenho ribeiro, eu já tenho Obadias. Aleluia, eu já tenho tantas coisas preparadas para a sua vida. Aleluia, nenhuma palavra do Senhor vai cair em terra sobre a sua vida. Tudo que Deus te prometeu, tudo que Deus falou contigo, tudo que Deus já realizou na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Oh, irmãos, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo assim como Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos campos não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas do curral, todavia eu esperarei no Senhor. Aleluia.
Me alegrarei no Deus da minha salvação, porque ele sabia, irmãos, que ainda que falte tudo, com Deus nós somos mais do que vencedores. Ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que as provisões aí de 2026 sejam difíceis, seja que não vai ser bom se você estiver com o Senhor. Se nós estivermos com Ele, irmãos, a farinha da panela não vai faltar, o azeite da botija não vai faltar. Aleluia. Os cuidados do Senhor estarão conosco. Aleluia. Se você continuar posicionado na presença do Senhor, não chovia, irmãos, a fome era extrema ali em Samaria. Eles dependiam da agricultura. O Deus Baal era conhecido como Deus da fertilidade, o Deus que mandava a chuva. E Elias estava desafiando o povo. Elias estava chamando o povo para dizer: olha, acordem. Nem sempre o melhor lugar de estar é o lugar onde parece que tem abundância. Nem sempre o melhor lugar de estar é o lugar onde aparece que está tudo favorável, não. Porque o povo cocheava lá no versículo 21 do capítulo 18. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Veja, irmãos, como estava a situação em Samaria. Veja como estava a situação na nação de Israel. O povo nada lhe respondeu. O povo cocheava em dois pensamentos. O povo não se posicionava. O povo não escolhia o Deus que queria servir. O povo não escolhia em quem queria honrar. E eles cocheavam em dois pensamentos. E era a nação de Israel que estavam ali. Eles tinham sido enganados por Jezabel. Eles tinham sido enganados por Acabe. Eles foram oferecidos ali pratos, alimentos, porque a fome era grande, era extrema. E eles não sabiam a quem fazer, a quem servir, irmãos. Mas para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que estão posicionados na presença do Senhor, tem pão, tem água, tem corvo levando o alimento, tem provisão da parte do Senhor. A palavra do Senhor nos diz lá em Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 13. Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 13 diz a palavra do Senhor: e será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje eu vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, amém? A temporã e a paródia, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. Aleluia. Se nós, irmãos, obedecermos o Senhor, se nós formos diligentes na sua presença, posicionados, se nós honrarmos com o Senhor, irmãos, haverá chuva da parte dele. Aleluia. A chuva temporã e a seródia, a chuva temporã eram as primeiras. E o povo de Israel conhecia, sabia bem o que era isso, o que era chuva temporã e o que era chuva seródia. E eu fico imaginando naquele tempo quando Elias disse: sobre a minha palavra não haverá chuva. Aleluia. Chegou o tempo da chuva temporã, cadê a chuva? Chegou o tempo da chuva seródia, cadê a chuva? Mas por que a chuva não veio, irmãos? Porque o povo cocheava em dois pensamentos, o povo ainda não sabia quem queria servir. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que quando nós servimos ao Senhor, as promessas do Senhor estão todas, irmãos, guardadas para os seus. Continue honrando o Senhor. Continuemos, irmãos, na presença do Senhor durante todo este ano que está para entrar. Que nós não arredemos o pé a cada segundo. Momentos difíceis virão. Secas. Mas a seca é para aqueles
que estão distantes do Senhor. Porque quando aqueles que estão na presença do Senhor há um manancial que jorra para a vida eterna. Haverá chuva da parte do Senhor para a sua vida. Recebe esta palavra nesta noite. A chuva já está vindo da parte do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Elias estava ali posicionado, né? Ele vai ter com os profetas de Baal no Monte Carmelo, 450 profetas, e ele sozinho ali, posicionado. Ele sabia quem era que estava com ele. Ele sabia que o local que ele estava, a posição que ele estava não era fácil por estar sozinho. E talvez nesta noite você tenha dito assim para o Senhor: Senhor, eu me sinto sozinho nessa batalha, mas o Senhor é contigo. Senhor, eu me sinto sozinha nessa batalha. Eu não sei como é que eu vou vencer os 450 profetas de Baal. O mundo está aí, são tantas coisas, são tantas lutas que sobrevêm, e eu me sinto tão só, mas o Senhor está dizendo: eu estou lado a lado contigo. Se você está posicionado, eu estou também. Se você está posicionado, eu estou também. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que os profetas de Baal morrem ali no capítulo 19, naquela batalha. Eles são mortos. E o Senhor fala com Elias: Elias, eu sou contigo. Jezabel promete matar Elias. Acabe promete matar Elias. Elias entra numa caverna, cansado, triste. Como pode? Alguém que estava em dado momento posicionado, forte. Mas nós sabemos, irmãos, como é estar diante de uma batalha travada. Nós, como humanos, nós muitas vezes sentimos o peso da batalha, das investidas. Não é fácil ser coluna. Não é fácil estar posicionado orando sem cessar. Mas o Senhor vai lá dentro da caverna. O Senhor sabia do coração de Elias. E o Senhor disse: Elias, o que faz aqui? Lá no versículo 17 do capítulo 18. Porque Elias disse: eu fiquei sozinho, Senhor, só eu fiquei. Mas no versículo 18: também conservarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O Senhor ainda tem homens e mulheres posicionados neste tempo, irmãos. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece o meu coração. Nós estamos vendo, irmãos, como este mundo está, como o Brasil está, como está o sistema corrompido, dominado. Mas o Senhor é com aqueles que se encontram posicionados, que diz: eu continuo andando contigo, Senhor. Senhor, não importa o que vier, não importa o que aconteça, eu estarei andando contigo, Senhor. O Senhor manda Elias ir lá, Acabe dizer: Elias, manda chuva. No capítulo 18, versículo 41 adiante, Elias manda o seu moço subir no monte e ele vê uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Aí o Senhor está dizendo para aqueles irmãos que permaneceram firmes: a seca não é para sempre. O deserto não é para sempre. A fome, a nudez, o perigo, a espada não é para sempre. Tem um propósito da parte do Senhor. A escassez na tua vida não é para sempre. O Senhor está falando aos nossos corações nesta noite. Se o tempo é de estarmos posicionados, estejamos posicionados. Se o tempo é de batalharmos, estejamos batalhando, irmão.
Se o tempo é difícil, mas não saia da presença do Senhor, porque vai chegar o momento que o Senhor ele vai mostrar o escape. Virá uma grande chuva da parte do Senhor. O Senhor disse: aparelhe os carros, Elias, Acabe, manda chamar o povo, porque está vindo uma grande chuva aí da parte do Senhor. Eu vou terminar com Hebreus 10, 35 até o 38. Carta aos Hebreus, capítulo 10, o versículo 35 vai dizer a palavra do Senhor. Escuta esta palavra da parte do Senhor. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Como está a tua confiança? Estás posicionado, estás posicionada? Escuta Deus falando contigo. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, depois que haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos dos que recuamos, irmãos. Estamos posicionados. Nós não somos dos que recuamos. O versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Como é que está a tua fé nesta noite? Como é que está a tua confiança? Necessitais de paciência, porque o que há de vir virá e não tardará da parte do Senhor. Fica de pé. Aleluia. E recebe esta palavra da parte do Senhor. Haverá uma abundante chuva da parte do Senhor. Eu não sei como é que vai vir. Eu não sei se vai vir através de corvos. Eu não sei se Deus vai mandar uma viúva. Aleluia. Eu não sei como virá a vitória da parte do Senhor para mim e para você. Aleluia. Mesmo que pareça que o cenário seja de destruição, de escassez, mesmo que pareça que nós estejamos do lado, que nada acontece, que nada faz, que nada vai acontecer, mas é porque nós necessitamos de paciência. É necessário que nós façamos a vontade de Deus, porque o que há de vir virá e não tardará da parte do Senhor. Muitos daqueles homens ali acharam que estavam na melhor posição. Os profetas de Baal achavam que estavam na melhor posição. Mas a melhor posição é estarmos curvados na presença do Senhor. Um ano de 2026 será um ano de chuvas da parte do Senhor para aqueles que estão posicionados. Recebe esta palavra da parte do Senhor. Aleluia. Haverá bênção da parte do Senhor. Haverá chuva. Aleluia. O tempo da escassez vai passar, irmão. Aleluia. Eu não estou aqui, aleluia, ou falando a teologia da prosperidade, mas é para aqueles que estão posicionados na presença do Senhor. Aleluia. As bênçãos são para aqueles que andam na presença do Senhor, que não negocia com este mundo, que não negocia, aleluia, com esse sistema corrompido desta nação. Aleluia, mas que permanece do lado de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nesta palavra, nesta noite. Oh Deus, nos ajude a estarmos firmados na Tua presença. Que nós não negociemos a nossa fé, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Senhor, nem sempre é fácil, Pai, estar no lado da porta estreita, do caminho estreito. Oh, Senhor, nem sempre é fácil, Deus.
Estamos lidando com profetas de Baal. Senhor, nem sempre é fácil, Pai. Estamos lidando com os pratos deste mundo. Oh Deus, como é difícil muitas vezes ver muitos homens falhos, pecadores, em festas, em regozijos. Mas a Tua palavra nos diz, Senhor, que eles andam em caminhos escorregadios, assim como aqueles profetas de Baal que foram mortos e já não existem mais. Oh Senhor, sabemos que o Senhor é conosco. Faz chover sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, Senhor. Oh Deus, tem muitos homens ainda, tem remanescentes, aleluia, tem remanescentes no Congresso, Senhor, tem remanescentes, Senhor, ali dentro do STF, Senhor. Tem Elias de Deus ainda nesta terra. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos que haverá, Senhor, ordem da Tua parte para que a chuva desça sobre a nação brasileira, sobre as nossas famílias, sobre esta nação, sobre esta cidade, sobre este bairro, Senhor. Nós cremos nesta palavra, nos ajuda a estarmos posicionados. Porque se nós formos obedientes na Tua palavra, virá a chuva temporã, virá a chuva seródia, Senhor. Aleluia. Nós profetizamos isso, Senhor, sobre 2026. Aleluia. Oh, Deus, nos dá vitória, Senhor, sobre a nação brasileira, sobre as nossas famílias, Senhor. E ainda, Senhor, que este mundo, esta nação continue mergulhada na corrupção, no pecado. Nós queremos estar do Teu lado, Senhor. Haverá corvos trazendo pão e água, Senhor. Haverá o ribeiro para nós. Haverá o melhor da Tua parte para as nossas vidas, Senhor, e por mais a salvação. Que lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E teremos vitória completa. Para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Obrigado por esta palavra nesta noite. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado pelo Teu amor, Pai, pela Tua graça, por tudo que o Senhor fez até aqui em nossas vidas, Senhor, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Oh Deus, continua cumprindo a Tua vontade em nossas vidas, em cada família aqui representada, Deus. Obrigado pelo Teu grande amor, Pai, pelo que o Senhor nos amou enviando o Teu Filho para conosco. Fica conosco, ó Deus, leva-nos em paz para casa, dá uma viagem, Senhor, segura aos Teus filhos indo ali para Recife, em nome de Jesus. Fica conosco, são essas coisas que nós Te pedimos, já Te agradecemos, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos os irmãos da igreja. Eu quero mais uma vez aqui agradecer ao Senhor pela vida de cada um que esteve todo este ano aqui trabalhando, posicionado, não soltou a mão, esteve trabalhando junto, né? Louvo a Deus pela vida de Paula, do diácono Luciano, diácono Carlos, dona Silene, Laíse, Dona Lourdes, sua família, Vinícius, as crianças, todos aqui, irmãos, que têm trabalhado. O Senhor há de recompensar o trabalho de cada um. Que Deus permaneça abençoando. E eu conto com os irmãos em 2026. E estaremos juntos em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um, irmãos, que esteve trabalhando junto comigo. Só Deus sabe, né, o quanto eu me alegro e o amor que Deus colocou no meu coração por esta igreja e pela vida dos irmãos aqui neste lugar. E nós cremos que o Senhor fará grandes coisas no meio de nós. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, permaneçam firmes nos caminhos do Senhor, porque o trabalho das vossas mãos não é vão no Senhor. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que
Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, o nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja, você que nos assiste. Foi um prazer tê-lo, estar com você também. Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus.